Fala aí galera, eu sou o T e alguém tem que se fuder. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder continuar falando sobre as hand traps e o impacto barra uso delas no jogo. Eu tô tentando fazer alguns vídeos, eu fiz esse vídeo aqui pela manhã comentando sobre o conceito geral em volta de hand traps e colocando os tabuleiros na mesa sobre a perspectiva do uso de hand trap, o impacto e por que a gente tem talvez um grande problema. Hoje eu quero comentar sobre um detalhe que é com relação à necessidade de efetividade dessas hand traps e que sinceramente esse ponto é crucial para que a gente continue rumando para um local melhor no Yu-Gi-Oh! Como vocês já sabem, eu comentei até um pouco sobre isso nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre o ICS do Genesis, onde a Konami está tomando algumas providências. A gente vê o impacto disso no TCG, mas eu creio que seja com a Konami de uma forma geral, onde a Konami tá olhando para os outros lugares, para os outros card games, senão não teria por que ela mudar nada com relação ao que ela vinha fazendo no TCG, por exemplo, referente a lançamentos, a coleções, a reprints, a premiações. Então tem alguma coisa acontecendo, acredite, eles não são bonzinhos e estão mudando isso porque eles acham que a gente vai ficar mais feliz dessa forma. Não, eles estão tentando impedir o êxodo do card game do Yu-Gi-Oh! Para outros card games, porque tem muito card game em expansão. E os card games que estão aparecendo agora, além de ter uma franquia forte por trás, tipo Lorcana, One Piece, e claro, o Yu-Gi-Oh! Também tem, mas esses card games tem o fator novidade, tem o fator de apego dessas obras intelectuais e tem o fator também de apego com relação a valer a pena jogar. As empresas estão investindo forte em te deixar ter um jogo mais acessível barra com boas premiações, com possibilidade de você ter boas premiações, sem falar que com certeza o power level do jogo é muito menor do que o do Yu-Gi-Oh! Então, tudo isso colocou a Konami em estado de alerta e eles precisam e estão fazendo coisas para tentar mudar isso. Porém, algumas outras coisas precisam acontecer relacionadas à jogabilidade barra saúde de jogo. E é sobre isso que eu quero comentar um pouco com você. A gente vai debater sobre a questão de impacto dessas hand traps, o assunto é esse. Partiu, então vamos... E por que hand traps, T? Porque basicamente muito do jogo passa pela efetividade delas. Como vocês sabem, eu fiz uma série inteira comentando sobre power level do jogo. Dá uma olhada nessa playlist aqui em cima. Tem 5 vídeos de umas meia hora cada vídeo, onde eu comento um pouco sobre a evolução do nível de poder das cartas. Tudo bem que quando eu fiz esse vídeo eu tava num momento muito mais alarmista do que agora, por exemplo, porque agora eu acho que eu tenho boas expectativas sobre o jogo, mas ainda assim eu acho que vale a pena você acompanhar. Então o bagulho é o seguinte, mano, com o passar do tempo a gente sempre teve decks que tinham engine menores, por mais que a gente precisasse de 2 cartas para poder jogar, 2, 3 cartas para poder construir play, e o jogo era muito mais sobre o montar de setup para depois eventualmente você explodir. É claro que com o passar do tempo o jogo vai ficando mais acelerado, o one card play faz com que a gente tenha uma carta que constrói o combo inteiro. E beleza, a gente podia ter lá o right driver, sei lá, que é um bicho que você tá normal, você invoca outro deck, o deck bot 001, uma parada dessa. Mas que era muito pontual de um deck ou outro, um tour guide que era limitado. Mas a questão do power creep, do aumento de poder, é que não importa que uma coisa muito forte é esporádica em algum deck ruim. Em algum momento, isso vai começar a expandir e virar regra em outros decks, a gente vai ficando anestesiado. Então o que acontece é que esse conceito foi se expandindo. Então o One Card Play hoje em dia não é nem que é uma parada que acontece. Não, é pré-requisito para que o deck tenha impacto, relevância de uso. Tanto que quando a gente tem alguns decks mais antigos que recebem suportes novos, a primeira coisa que eles fazem é tentar meter o One Card Combo no deck. E não só isso. Alguns decks, como por exemplo o próprio Ryzo, eles até colocaram uma dinâmica que também é muito doida, que é a dinâmica de que geralmente nossos decks eram divididos nas cartas que eram os starters que buscavam alguma carta que baixavam um extensor. Ou então a gente comprava, tem um grupo dos starters e o grupo dos extensores diferentes. O Ryzo, eu acho que é o grande ponto em que a gente olha pra carta e puta que pariu, esse bagulho é sinistro. Onde
Todas as cartas são starter e extensores ao mesmo tempo, porque todas elas têm efeito de vir da mão se você controla um bicho, se você tem tal coisa, então elas vêm para estender a jogada. Mas ao mesmo tempo, quando elas entram no campo, elas têm o efeito de starter, que é de entrar e ficar buscando os outros amiguinhos. Isso, acredite, vai passar a ser regra em N fatores diferentes. Um fator que eu não sei se você percebe que todo mundo é starter e extensor ao mesmo tempo é, por exemplo, nos Yuumi, né? Os Yuumi também tem uma dinâmica que pode não parecer que é igual, mas é. Porque o bagulho de ser starter e extender não tem só a ver com eu baixo o bicho, ele busca uma carta. Não é que todo Yuumi é o copo que entra e busca. Mas não precisa, porque não faz diferença em qual gato eu tenho para eu conseguir fazer a mesma jogada, entende? Ou seja, logo todos eles são starter, e se eu tenho o link, todos eles são extender. Não tem diferença em qual que eu tenho na minha mão, sabe? Então, esse aí é um dos fatores de extrapolação de jogo. E por que essas coisas vão acontecendo? Basicamente, isso vai sendo extrapolado e cada vez vai sendo mais e mais extrapolado, porque isso te dá muito mais ferramentas para jogar em volta de hand traps. Porque se você tem no teu deck jogadas e dinâmicas igual a gente tinha com o Snake Eye, eu vejo até pessoas defendendo o formato do Snake Eye, porque, e de fato, nesse sentido, isso faz sentido, tá? Nesse quesito isso faz sentido. Porque o Snake Eye, você via as coisas acontecendo, no sentido de o Normal Summon Snake Eye Ash precisa de resposta porque ele constrói tudo. Eu dou um Veiler e cola, ok. Se o cara vai lá e tem a Wanted ou a bruxa entra no campo, ela vai dar efeito, ela precisa de resposta, você responde. Ok, o cara teve que queimar uma carta com a Witch e você viu a negação rolando e ela sozinha não vai virar mais nada. No caso do Snake Eye, algo parecido. Então, tinha sim turnos que você bugava o cara com Veiler em perma, com Ash em perma, Veiler em Ash, enfim. Quando não tinha um Fiendsmith ainda, né? Tinha cenários parecidos com esse. Então, por mais que fosse um deck que foi aterrorizante, foi um dos momentos bem ruins do jogo, antes do Fiendsmith, nós tínhamos essa questão, que você via valor nas cartas ali, nas interações que você dava, e isso tinha potencial de fazer o jogo voltar pra você, desde que você tivesse espaço pra usar essas cartas e pudesse encaixar contra esse deck, por exemplo. Então, aqui, não é que todo mundo era starter e extender ao mesmo tempo, sabe? Tinha ali uma ordemzinha de coisas que poderia acontecer. Então tem gente que defende esse formato nesse sentido. Coisa que foi pro caralho, a partir do momento que você tem o Ryze, que você tem o Malice, que você tem o Yuumi e decks feitos nesses moldes. E por que eles são feitos nesses moldes? Pra não acontecer isso aqui. Porque para um produto novo ser bom, ele precisa ser melhor que os anteriores. E como que você transforma decks novos que fazem jogada com o novo modelo de Yu-Gi-Oh!, que é de fazer jogadas no turno do oponente, como que a gente prepara esse setup da melhor maneira possível? A gente tem que fazer esse deck não perder. Como que ele vai ser diferente de todo deck muito forte que existe no jogo? Porque esse é um ponto, tá? Como eu disse, o nível de poder das cartas vai aumentando e isso é fomentado pela pool que a gente tem atualmente. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que não tem rotação, então eles acabam não cortando os decks que eram problemáticos, as cartas que eram problemáticas antes pra poder evitar que a galera surte, porque vai perder a carta que ele comprou, e eu entendo até que faz sentido, mas o ponto é que tem muito deck muito bom, muito deck muito forte que, começando o jogo, ele ganha das pessoas porque sim. Então como que um produto novo, que um deck novo, vai se diferenciar desses decks? Mano, para pra pensar. Se ao mesmo tempo a Konami evita de dar lista, como que os decks novos vão ser muito bons? Power creep, poder... É mais ou menos, né, cara? Você já viu a handboard do Yuumi? Você já lembra o que o Yuumi faz? É bem esquisitinho. Se você parar pra pensar, ele dá um book, ele popa com... Tudo bem, ele faz arco, beleza. Mas as interações dele em si, não é que o nível de poder foi pra casa do caralho. Não, eles mexeram em uma parada pra diferenciar. Por mais que ele tenha o teto menor, o que ele tem de muito bom em relação a qualquer outro deck wombo, combo quebrado, absurdo, antigo, ele é muito resiliente. Toda carta faz a mesma coisa e ele joga muito bem pra cima das hand traps. Então esse é um dos fatores que a Konami precisa fazer para os decks novos se sobressaírem. Jogar muito bem pra cima de hand traps sem que você gaste muito recurso e também fazer com que toda carta do deck seja starter, extender, o que faz com que você acabe driblando um pouco essas hand traps, como eu comentei no vídeo pela manhã, então não vou me estender muito sobre isso, tá? Então esse fator é crucial pra gente entender que isso é uma regra, é um modelo em como os novos decks serão feitos a partir daqui. Eles são feitos para não tomar essas cartas. Esse ponto é muito importante, tá? Os decks são feitos com essa premissa, porque essa é a forma que a Konami conseguiu de diferenciar os decks novos
sem aumentar tanto o teto dos decks com relação aos demais, dos decks antigos que também são muito fortes. Então, esse é um fator bem importante, porque como precisa de consistência para jogar torneios, esses decks novos com esses moldes são muito melhores do que os decks anteriores, mesmo que os decks anteriores sejam muito bons. Um Manad, um Rika, tipo de deck é forte pra cacete até hoje. Mas, a longo prazo, eles serão bem piores por não ter característica dos decks novos, por exemplo. Beleza? Esse ponto é crucial pra gente poder entender. Então, em cima disso, aí a gente entra na parada de que, beleza, os decks são feitos pra desviar dessas cartas, mas ao mesmo tempo, eles continuam ganhando jogos quando eles começam a jogar. Se o deck vai primeiro e não toma interrupção, eles continuam ganhando jogos. Ou seja, ficar usando do fator de usar board breaker é irreal, porque a Konami, de novo, faz decks desviando dos fatores que fazem os decks perderem os jogos de maneira muito fácil. Ou seja, os decks jogam em volta de board breaker e também são resilientes para hand trap, o que é um bagulho completamente inacreditável. E aí tá um problemão pra gente poder resolver. Então, o que a gente precisa é, imaginando que esse é o padrão de deck que a Konami vai fazer, de que a gente não vai ter um deck que vai baixar uma carta, tomar um Veiled, tomar um Impermanence, tomar uma hand trap, bugar o turno, e o cara vai segurar com as hand traps que ele tem pra trás, porque aí vai se tornar um grind de hand trap nesse sentido, talvez não seja tão interessante assim, e ao mesmo tempo, a gente não pode ter decks que são imunes completamente a hand traps, por exemplo. O que a gente precisa fazer? Nós temos que tentar usar do conceito pelo qual a hand trap foi criado, e a gente precisa mudar a ótica e perspectiva e aplicar isso nos tempos modernos. Por isso que eu fiz toda essa introdução, para agora chegar no cerne da questão. Como que a gente faz isso? Nós temos algumas formas, e essas formas são diferentes do que era antes do jogo, cara. As hand traps mais singlezinha de 1 para 1 e tal, isso em conjunto não está colando. Não é que as pessoas são burras e estão usando as cartas dessa forma. Eles não usam porque não está colando, não está funcionando. Tem uma outra abordagem que está sendo tomada agora com relação a esse tipo de questão, que é usar das hand traps que tem impacto diferente. Elas têm que ter um impacto diferente. O impacto single de 1 para 1 não cola mais. Os decks são feitos para desviar e sem muito investimento a mais eles conseguem driblar isso. E aí aqui entra o nosso mano, os Mucharm, tá? Os Mucharm entram nessa equação, porque eles são parte da forma que a gente usa para poder não perder pro oponente. Por quê? Todo mundo já sabe. Independente do Mucharm, alguns vão colar melhor do que outros em determinadas matchups, mas o grande conceito é que é uma hand trap que é lingering, e o fato de ser lingering já tem gente que fica maluca, porque lembra do draw, mas ela é lingering, não floodgate, não impeditiva. O oponente pode fazer tudo o que ele quiser, mas para cada ação, para cada summon que ele fizer em determinado local, dependendo do Mucharm, eu vou comprar uma carta. Isso significa que o oponente não vai construir tudo o que ele quer. Mas calma aí, T. Já no vídeo pela manhã e agora você tá me dizendo que a Konami faz os decks todos pra jogar em volta dessas questões. E faz mesmo. Você lembra lá do Tiara Laments, mano? O Tiara, ele tinha uma parada... Tudo bem que o Tiara, ele pode ser o ápice do bagulho. Mas tem muitos decks que tem questões parecidas, tá? Não só o Tiara Laments, mas eu vou até pegar um exemplo de um Sword Soul, que tem um exemplo muito parecido. A Konami OCG fez o deck pensando no Maxi e como que a gente tenta fazer e jogar curto pra cima do Maxi. Cara, o Tiara, se você faz jogada de tier, por exemplo, com o Reino Heart jogando uma carta que faz fusão, você pode fazer uma Kit, e a Kit pode pegar uma Spell Trap do deck. E essa Spell Trap, ela não só defende não, se ela cai no cemitério por efeito, ela busca um Tiara. Então, eu posso fazer pra cima do Maxi uma jogada que eu passo com a Kit no campo, uma Trap, que eu seto a Trap, que nega efeito do oponente, que eu tributo a Kit mila 5 e certamente no deck Full Power eu vou acertar efeitos pra jogar no turno do oponente. Ou seja, eu fiz isso com o design de carta que a Konami criou lá no OCG pra jogar em volta do Maxi nesse exemplo, mas o Fua e os Mucharm tem um papel parecido. O mesmo vale pro Sword Soul, cara. Eles criaram um Sword Soul com essa premissa também. Um deck em que você tem uma jogada que se eu tomo um Maxi, eu podia baixar uma Moe que mostra um bicho, cria um token, o cara compra uma. Aí eu faço o Sword Soul Grandmaster, o cara compra outra. O Grandmaster é interação, mas ele pega uma trap e eu tenho duas interações dando duas drop ao oponente, o que faz total sentido. Eu joguei bem em volta, eu joguei bem pra cima dessa carta. Não é o que eu quero, mas o Maxi cumpriu um papel. Ele impediu que eu construísse tudo que eu quero. Ao mesmo tempo, o deck que eu tô usando não perdeu porque eu tomei essa carta. E esse é o design atual das cartas. E o Fua segue nesse mesmo conceito. O objetivo das hand traps não é impedir que o oponente faça qualquer ação. Eu não tô usando hand trap se acontecer, pra mim que tô usando hand trap, melhor. Mas o papel das hand traps nunca foi que você use ela pra ganhar o jogo do oponente.
é bem difícil. A gente usa as hand traps para impedir que o oponente atinja o potencial máximo do deck dele, porque tá muito consistente, ele faz tudo que ele quer todo jogo. Então o papel das hand traps não é que eu dê elas e impeça o oponente de fazer tudo que ele quer. Quer dizer, não é que impeça dele fazer nada. Não é que eu impeça ele de fazer qualquer coisa. É que eu impeça ele de fazer tudo que ele quer. Porque se ele fizer tudo que ele quer, ele ganhou o jogo só porque ele ganhou o dado. E isso não pode acontecer. Então eu sou obrigado a usar hand trap por causa disso. Se o uso de combo das hand trap single de 1 para 1 não tá funcionando, o que supre essa demanda de eu impedir o oponente de fazer tudo que ele quer e, ao mesmo tempo, que eu não impeça ele de fazer qualquer coisa? Aí é que entra os Smooth Charm, porque são as cartas que melhor conseguem fazer isso. Tem o Draw também, que por incrível que pareça, tá nesse escopo. Também tá nesse escopo, tá? Mas o grande bagulho tá em volta do Smooth Charm, que sinceramente é um ponto muito bom pro jogo. Eles fizeram uma carta que muda legal a dinâmica com relação ao Maxi. Que o Maxi você comba e tem o Maxi por trás, tudo bem que provavelmente você já perderia, mas principalmente quando você comba pouco, quando você comba Slim, o Maxi na tua mão te deixa seguro, porque aí você comba Slim, faz o mínimo, dá o Maxi e beleza, você ganhou esse jogo. Não é nem o full combo com o Maxi por trás, tomou hand trap, mas a hand trap que você tomou não é o Maxi e você tem o Maxi. Fudeu. O Fua e o Smooth Charm não fazem isso, então eles deram uma corrigida nesse sentido. E ao mesmo tempo, sim, eles seguram decks muito bem. Mas todo deck é feito e os decks atuais eles conseguem jogar bem pra cima dessas cartas. Conseguem, eu entendo. Mas, de novo, o papel não é dar uma hand trap e fazer o oponente pular o turno. Esse é o tipo de carta que nós estamos querendo fugir. Não é por isso que você pede para banir o draw? É por isso que você pede para banir o draw, porque o draw é ativado e pula o turno da galera. Então, os Smooth Charm são o tipo de carta que se encaixa exatamente no que você quer, que é aquela hand trap que você ativa e o oponente, não é que ele não pode fazer nada, mas é que ele não vai fazer tudo pra ganhar de mim só porque ele ganhou no dado. Os Smooth Charm funcionam muito bem assim. E aí aqui entra num bagulho, cara, que mesmo quando nós não tínhamos essas hand traps, que nós não tínhamos essa hand trap lingering, que são os Smooth Charm, nós só tínhamos a single de 1 para 1, já tinha uma dinâmica de jogo muito cagada que a gente não podia deixar existir, que era a dinâmica do College, do Crossout e até do Gama, que é uma hand trap que eu uso para me defender de hand trap, que é um fator muito esquisito. Cartas no geral que são feitas para defender de hand trap que causem impacto, que a hand trap early é punida, dependendo de qual hand trap seja. Então, se para poder punir, para poder evitar que o oponente faça cartas que defendam ele de hand trap, o TCG baniu a Polusa, o TCG vai banir o Arclight, o TCG baniu o Savage, o TCG fez mudanças nesse sentido. O TCG limitou o Gama. O OCG também já fez isso, porque o Gama era uma hand trap, claro, dependia do formato, mas o Gama era uma hand trap que decks como um VW da vida, que foi quando o Gama foi mexido, você podia, com um campo vazio, ameaçar a jogada que demandava a resposta. E aí o cara lá, coitado, vai dar uma hand trap pra não perder, você dava o Gama na cara dele e ainda se encrava. É claro que isso é desbalanceado nesse sentido, e ele foi mexido por isso. Foi mexido por isso cartas que negam que são feitos cedo como negação. O Barone também passou por essa questão. E acredite, não é só por ser um endboard Omni-Negate. É que, beleza, ele é isso, mas ele é um endboard Omni-Negate que eu posso fazer cedo pra proteger a minha jogada de tomar algo impactante. Isso é que é escroto. Então, a Konami sabe disso. E ela foi mexendo pontualmente nessas cartas. Porque essas hand traps precisam colar. Principalmente porque os decks são feitos para jogar para cima delas. Mas o nosso papel aqui é que as hand traps consigam conectar e impedir ele de fazer o máximo que ele vai fazer. Porque isso vai ganhar o jogo para ele, geralmente. Então, essas cartas que negam hand traps são muito ruins pro jogo. É um dos motivos pelo qual o K9 é nocivo pro formato atual, muito mais do que os outros decks do meta desse momento. A Reaper, sendo feita para negar hand trap, não tem graça nenhuma. É muito escroto. Por isso a Konami limitou o College, limitou o Crossout, limitou o Gama, limitou o TTT, porque eles entendem que essas dinâmicas existem, mas limitar não é mais suficiente. Tem que banir, porque em conjunto você tem um pacote que nega hand trap e isso não pode existir. Porque como vocês me ouviram falar, as hand traps é quem vai tentar segurar o jogo. É quem vai tentar segurar o jogo pra você. De repente, umas cartas de pressão lingering como essa, seguidas de outra hand trap, quando eles colarem,
isso também te ajude a ter chance de jogar ainda o segundo. O jogo só vai progredir, só vai ser bom quando a gente tiver chances reais e consistentes. Todo jogo ter chance de jogar ainda o segundo, e não só quando as estrelas se alinharem. E a forma disso acontecer é não tomando negações de hand trap. Eu ainda nem falei o nome dela, mas você já sabe onde eu vou chegar. Que é aí que entra, infelizmente, de verdade, a necessidade do banimento do Ash Blossom. Porque ela é uma carta que pode responder o FUA. Simplesmente por causa disso. Como a Ash Blossom ela pode responder o FUA, ou qualquer outro Mucharm, ela acaba sendo, hoje em dia, o que era o College, o que era o Crossout, o que era o Gama. Ela acaba estando no mesmo lugar. E o jogo precisa que as hand traps colhem. É simplesmente isso. Pô, mas aí eu tomo full e eu faço jogada curta. É isso que você tem que fazer. É exatamente o que tem que acontecer. Mas aí eu não consigo me defender nunca de hand trap? Exato. Esse é o ponto. Você não pode se defender de hand trap com cartas que neguem ela. O que você precisa fazer... Ah, então como que o meu deck vai jogar? Meu deck vai morrer? Ah, é pra onde o Yu-Gi-Oh! Tá indo. Você vai precisar usar um deck que... Ou você vai estar numa roda gigante do jogo em que quando determinado deck tá em voga, determinada tech fica em alta. Então eu uso um deck que não tome essa tech. Pô, mas aí eu não tenho dinheiro pra ficar trocando de deck. Beleza. Então o que a gente precisa fazer é se adequar com decks que são feitos nos moldes atuais. De jogar bem pra cima das hand traps. Então, se eu tomo um FUA e eu tô de Memento, eu não vou perder o jogo. Eu vou fazer a jogada. Eu não vou fazer tudo. Mas esse é o objetivo. As hand traps sempre tiveram esse papel. Impedir que o oponente faça tudo. Não é pra pular o turno dele. É pra impedir que ele faça tudo o que ele tem pra fazer. Porque se ele fizer tudo o que ele tem que fazer, ele ganha de mim. Então, não pode negar as hand traps. Não pode negar o FUA. É basicamente esse o conceito primordial aqui. E como a Ash Blossom, por acaso, nega o FUA, então... claramente ela é o elo mais fraco dessa equação, porque, como vocês viram, ela tá num pacote de cartas nocivo para o jogo, que são cartas que negam hand traps. O Ash Blossom, por ter esse fator, precisa ser banido. E algo nesses moldes já começou a acontecer, porque na banlist do OCG, eles semi-limitaram a Ash. Em algum momento, eles já fizeram isso antes no OCG. Já fizeram. E soltaram a Ash em seguida. Não... exato. E fizeram a mesma coisa com o Maxi, botaram a 2, voltaram pra 3, sendo que nós aqui fomos diminuindo, eventualmente banindo, que é o grande fator diferencial entre o jogo TCG e OCG. Mas, eu creio que isso não vai mais rolar, porque, de novo, mas o Ash já foi semi-limitado e já voltou, eu entendo, mas o Maxi também já foi semi-limitado no OCG e na banlist seguinte ele voltou. Por lá ele passou um ano semi-limitado e agora na última banlist eles limitaram o Maxi, ou seja, claramente tem uma mudança de direcionamento aí. O Ash Blossom indo a 2 exatamente nesse... O Ash Blossom foi a 2? Acho que foi, né? Deixa eu trocar aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Banlist... OCG, cadê? Janeiro. O Ash Blossom foi a 2. Obrigado. Então o Ash Blossom também foi a 2. Tudo bem que antes ele também tirou a 2 e voltou a 3, mas agora, como eu disse, é um direcionamento diferente. E isso precisa acontecer no TCG. Nós sim precisamos colar os Mucharm. É claro que nem tudo é perfeito. Eu acho que os Mucharm poder ser dado 2 vezes é um erro muito escroto de design de cartas. Provavelmente eles fizeram isso porque eles imaginaram essas cartas em um momento do jogo em que esse assunto não era realidade ou não era tão relevante. Agora ele é, porque se essas cartas tivessem sido criadas hoje, eu tenho certeza que a Konami, entendendo essa dinâmica, ou pelo menos abrindo os olhos para ver essas dinâmicas, eles teriam feito elas hard once per turn, porque aí você saberia que não tem a parada dela ser negada. Como tinha esse conjunto de cartas, eu acho que eles fizeram pra caso ela for negada você ter outra mesmo, sabe? Tipo, ou você ter o combo, porque se você tem um FUA e um Purlia, teoricamente você tem o mais próximo possível de um Maxi, já que talvez fosse o plano deles banir o Maxi lançando os Mucharm. Mas hoje é escroto, principalmente se eles não puderem ser negados, de eu poder dar um FUA e outro FUA, porque aí o summon do oponente não me dá uma carta, me dá 2, isso é muito mais pesado. Então esse é um fator que eu entendo que é frustrante. Porém, é muito mais frustrante, e a palavra do jogo é essa, frustrante, você dropar um FUA e pensar, beleza, o oponente vai fazer jogada, eu vou tomar as interações dele, mas ele não vai fazer tudo, eu tenho uma chance. Porém, em chain o cara vai lá e ativa a textuda em você. Isso não pode mais acontecer, tá? Então, é mais ou menos essa questão em volta dessas hand traps, elas precisam colar. E sim, amigo, você não pode poder negar essas cartas. Não só o Ash precisa ser mexido, porque aí
também não é como se estivesse sendo feito muita coisa. Já ajuda, mas não é como se estivesse sendo feito muita coisa, né? Não adianta também a gente deixar essas cartas que já estão a 1 permanecerem a 1 e vá lá. Vamos supor que a Konami coloca o Ash a 1. Já ajuda? Ajuda, mas ainda vai ter as dinâmicas do minigame de super trunfo, que é isso que é ruim. O ideal é que isso não exista. Então, Konami, cola aqui. Você vai banir o College, você vai banir o Crossout, você vai banir o Ash Blossom e você vai banir o TTT True. É isso que você vai fazer, tá? Tem outras cartas que eu ainda acho que precisam ser mexidas para além disso, pro jogo entrar de verdade nos trilhos, por mais que, como eu disse, o momento é de esperança, mas coisas podem e precisam melhorar. Essa aqui é uma delas, é o começo pra gente ter um jogo melhor. Agora, é claro que tem mais coisas que precisam ser abordadas, como por exemplo, beleza, T? Eu dei umas Hand Traps, o cara parou e ele vai lá e flipa um Anti-Spell Fragrance pra cima de mim. Você perdeu o jogo do mesmo jeito. E aí, Tag, as Hand Traps novas, já que eles estão dando Power Creep em toda a engine e tal, é claro que eles vão dar Power Creep na Hand Trap, meu Deus do céu. Vai ter um bicho que você revela no meu turno do oponente, ele entra pro Special, ele busca uma carta e ele mata a carta. Sim, é outro ponto que eu preciso focar também. Então ainda tem temas, essa é como se fosse a parte 2 e ainda tem pelo menos mais 2 ou 3 partes para eu poder completar o tema e tudo que eu quero falar. Mas é basicamente isso que eu queria comentar, beleza? Deixa nos comentários o que você acha, valeu, falou e até mais. Tchau!